Olá, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a professora Jaqueline Gomes de Jesus, sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professora de Psicologia, minha área é Psicologia Social e do Trabalho. Venho falar para vocês desde o Rio de Janeiro, a minha cidade. Eu sou carioca nascida em Brasília, sou engajada nas questões de direitos humanos há 21 anos, desde que eu fui presidenta do Grupo Estruturação, Grupo LGBT do DF Entorno, e posteriormente fui presidenta da ONG Ações Cidadãs em Orientação Sexual, a ACOS, em que nós desenvolvemos pesquisas sobre questões de sexualidade e gênero. Fui presidenta do Fórum LGBT do DF Entorno e eu também participei do coletivo Enegrecer, coletivo de estudantes negras e negros da Universidade de Brasília, e que foi muito importante na aprovação do sistema de cotas para negras e negros da universidade, do qual fui gestora. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília aprovou o sistema de cotas para negras e negros em 2003 e eu assumi a gestão em fins de 2004 como assessora de diversidade e apoio aos cotistas e coordenadora do Centro de Convivência Negra. A minha militância é feminista, eu sou feminista negra, transfeminista, penso a psicologia como uma ciência-profissão e também como um instrumento de transformação social e de compromisso social. E sou pesquisadora das questões dos direitos LGBT, particularmente da população trans. Eu tenho focado nos últimos anos nas questões do transfeminismo, que é uma novíssima linha de pensamento e ação feminista. E o transfeminismo, ele foca muito nas experiências que foram construídas pelas feministas negras, desde os anos 70, 80, no feminismo negro, que alicerçou a ideia da interseção de identidades, a ideia de todas as identidades estão relacionadas, de que não há uma hierarquia de opressões, de que se você é racista, você também é LGBTI-fóbico, você também é machista, e se você luta contra o machismo, mas não luta contra a transfobia, você não está, de fato, enfrentando a fundo todas as opressões. Eu parto dessa perspectiva, entendo que o transfeminismo aprende muito com isso e entendo que o transfeminismo é uma arma, um instrumento fundamental, uma ferramenta de transformação de pensamento e tem sido muito relevante para a população trans brasileira em particular, quando a gente pensa temas como visibilidade e representação. Representatividade, né, é um tema fundamental hoje e que vem também no movimento negro e que a população trans tem trabalhado em cima dele a partir da perspectiva da representatividade trans, da crítica ao que os artistas, as artistas trans definiram como transfake, que é a construção, né, de personagens trans que não representam não representam a experiência de pessoas trans por si mesmas. Então, esse é um debate de movimento social que a academia tem acompanhado, que eu tenho acompanhado. Sou professora, como eu disse, do Instituto Federal do Rio, meu campus é em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Nos institutos, nós focamos em áreas, e o foco da minha área, né, no campus do Belford Roxo, é economia criativa. Nós damos aulas para cursos de moda, empreendedorismo, design. Eu coordeno curso de educação para a diversidade e já coordenei um curso sobre feminismos interseccionais, que eu chamei de feminismo nas trincheiras da resistência.
Nossas alunas são primordialmente mulheres negras da Baixada Fluminense, então tem um recorte muito sério, importante de classe, de raça. Tá? E quando eu penso políticas LGBTI, né, já é um tema que eu trabalho muito. Vocês vão ver nos slides que eu passei para vocês essa questão. E, inclusive, né, indiquei também uma bibliografia que, no caso, né, parte de um livro que eu construí a partir do primeiro Desfazendo o Gênero, na verdade, capítulo de livro que eu participei, evento que foi coordenado principalmente pela professora Berenice Bento, então da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o evento Desfazendo o Gênero, que focava questionar os estereótipos de gênero, pensar as novas construções identitárias de gênero, e eu penso cidadania LGBTI a partir do meu olhar, da minha pesquisa, que tenho trabalhado desde o mestrado, que é a questão da cidadanização, da humanização, da construção de direitos, da luta por reconhecimento das identidades, de valorização do ser humano e de entender que vivemos um estado de violência e de negação constante das identidades. Particularmente quando a gente fala de certos grupos que a gente pode definir como castas, no sentido sociológico, né, como a população em situação de rua no Brasil e as travestis. Digo castas porque são aquelas que você pode matar, você pode estuprar, você pode botar fogo. E as pessoas muitas vezes, infelizmente, vão considerar normal. Se há pessoas ainda nessa sociedade que não são consideradas plenamente humanas, quando que essas pessoas vão alcançar um nível de cidadania? Essa é uma grande pergunta. Quando a gente fala de políticas LGBT, a gente está falando de uma população em que parte dela, principalmente a população trans, não tem direitos fundamentais aprovados, não tem direitos humanos reconhecidos. A população trans não tem o direito de ir e vir garantido, não tem direito à identidade plenamente garantido. Recentemente, em 1º de março, no começo de março de 2018, deste ano, o Supremo Tribunal Federal aprovou o direito, a constitucionalidade de pessoas trans retificarem seu registro civil sem necessidade de judicialização, sem precisarem entrarem na justiça, né, sem precisarem apresentar laudos médicos ou psicológicos, né, para garantirem o seu direito a corrigirem e retificarem seu nome civil e o seu sexo nos documentos. Infelizmente, a ordenação, o ordenamento jurídico brasileiro, o ordenamento cartorial ainda usa o conceito de sexo confundindo com de gênero, mas é isso que está dado. E foi garantido agora esse direito, é um grande avanço, mas vejam como funcionam as políticas. Ainda falta regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e por isso alguns cartórios com uma perspectiva retrógrada, né, uma perspectiva de não reconhecimento de direitos, ainda exigem documentações que o Supremo Tribunal Federal, o STF, já disse que são desnecessárias ou simplesmente impedem esse direito. Então, é importante uma ação e uma expectativa de que o Conselho Nacional de Justiça regulamente crie procedimentos comuns. Alguns estados, como o Rio Grande do Norte, ele já garante esse direito em todo o seu território estadual, de que a pessoa trans, homem, trans, mulher, trans ou travesti ou né, alguma pessoa trans nesse espectro, vá ao cartório e simplesmente peça que corrija o seu nome e o seu sexo nos documentos, porque ela vive uma identidade que não foi reconhecida quando ela nasceu, né? E essa identidade envolve, em termos públicos, o nome e o sexo que consta nos documentos. Esses pequenos avanços, é importante lembrar, quando eu falo de população trans, muita gente, a gente falha um pouco nos conceitos, tem que lembrar sempre, quando fala de uma população, eu estou falando de uma população discriminada e lembrar da população que é alvo do privilégio. Né? Estamos falando da dimensão da identidade de gênero. Identidade de gênero é basicamente a resposta à pergunta
que te fazem ou que você se faz. Quem é você em termos de gênero? E você responde, eu sou homem, ou eu sou mulher, ou você responde, eu não sou nem homem nem mulher, ou você responde, eu sou homem e mulher. Então, quando uma pessoa é perguntada, né, ou na verdade se afirma, se é afirmado para ela que o gênero de todo mundo foi atribuído, né? Ninguém nasceu de um gênero. O gênero foi atribuído quando a gente nasceu. E aí quando nasce, se é dito, esse é menino. E a pessoa cresce, se reconhece como menino. Essa é uma pessoa cisgênera, né? É um homem cisgênero, ou cis, como usam no diminutivo. O que quer dizer? É uma pessoa que não é trans, tá? Quando é trans, é a pessoa que foi dito, você é menino, quando cresceu não se reconheceu como menino, se reconheceu como menina, e aí então é uma pessoa trans, uma pessoa transgênera, né? Que tem diferentes termos para falar de transgeneridade, seja travesti, são diferentes identidades, né? No caso estamos falando de uma mulher transexual, ou de uma mulher trans, ou de uma travesti. E essa é a dimensão de identidade de gênero que as pessoas cisgêneras também estão, porque as pessoas cisgêneras também se identificaram com o gênero que lhes foi atribuído quando nasceram. Você, que não é trans, você é cisgênera, você é cis. E isso não é apenas um vocabulário sem nenhuma função. Ele é politicamente importante, porque a gente posiciona o grupo que tem privilégios em termos de identidade de gênero. Quando a gente fala nesses privilégios, a gente está falando de pessoas que não são questionadas quanto ao seu gênero, não são questionadas quanto ao seu nome, têm direitos de ir e vir com relação à sua identidade de gênero garantidos, podem não ter com relação a outras dimensões, né, de gênero, quando a gente fala principalmente de mulheres, né, cisgêneras ou não, né, quando falamos de pessoas negras, indígenas, pessoas de classe socioeconômica mais baixa, então tem várias interdições, mas em termos da dimensão identidade de gênero, a gente está falando do grupo trans, que é o grupo que sofre preconceito, e o grupo cisgênero, que é o grupo que vivencia o privilégio. Né? E isso é uma política do corpo, uma política de exclusão da população trans. Tem que ser reconhecida e é importante que as pessoas marquem bem esse espaço. Parem de falar que tem uma mulher e uma mulher trans. A mulher que está falando tem uma marca, é uma mulher cis. E a mulher trans é tão mulher quanto a mulher cis. Ela só tem características diferentes, como toda mulher. Nenhuma mulher é igual a outra mulher. Nenhuma mulher cis é igual a outra. Nenhuma mulher negra é igual a outra mulher negra. Nenhuma mulher branca é igual a mulher branca. Então isso é muito importante que seja marcado esse espaço. É estratégico, é político, é parte de micropolíticas de direitos que nós temos que garantir e que fazem muitos efeitos para a população trans. Então, o Estado brasileiro. Vamos falar em termos de políticas do Estado brasileiro. Nós tivemos alguns avanços, principalmente a partir, né, do governo FHC, que promulgou o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, em que já incluía ali, não com o termo LGBT, né, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, plenamente, mas já falava de direitos da população LGBT e, como a gente fala muito hoje, né, população intersexo, que é o termo que se usava antigamente para as pessoas hermafroditas, e a gente sabe hoje que tem mais de 40 variações da experiência intersexual. Quando a gente se refere à intersexualidade, está falando de pessoas com genitália ambígua, tá? Então, tivemos primeiros avanços em termos de Estado brasileiro com o governo FHC, em seguida um aprofundamento desses avanços com o governo Lula, na era Lula, com a aprovação do Programa Brasil Sem Homofobia, com várias discussões no plano das conferências nacionais LGBT, que foram a primeira conferência definiu esse termo LGBT, e hoje, como eu falei, né, existem muitas variações, mas são usos correntes, não necessariamente usos definidos por política de coletivos como LGBTIQA+, que inclui queers, como geralmente se refere às vezes a pessoas não binárias ou pessoas que não querem se identificar com alguma identidade fixa, têm uma identidade mais fluida, pessoas assexuais que não sentem atração por
sexual por outras pessoas, mas eventualmente podem ter uma atração afetiva, podem querer formar pares. Então, algumas são românticas e, obviamente, buscam mais pares que sejam também pessoas assexuais, né, intersexo, que eu falei, e outras experiências da diversidade sexual e de gênero que surjam nessa sigla, que é primordialmente política, e política histórica, que é a sigla LGBT. É uma sigla que eu ressalto, é político-histórica, por quê? Porque estamos falando de diversas identidades que não necessariamente têm as mesmas pautas políticas, mas que cooperam e são solidárias desde que surgiu o movimento moderno LGBT a partir de 1969, com a revolta de Stonewall nos Estados Unidos, e que se caracteriza pelo conceito fundamental da visibilidade, ou da visibilidade massiva, da ideia de que temos que ser vistas, temos que ser vistos para sermos reconhecidos. Esse conceito básico, ele se expressa por meio das paradas do orgulho LGBT, ou seja, é fundamental que haja ações políticas de conscientização durante todo o ano, mas as paradas surgem, as paradas do orgulho LGBT, como uma expressão desse conceito de visibilidade. E que, como eu disse, hoje para a população trans tem sido fundamental a discussão da representatividade, ou seja, que as pessoas trans não apenas sejam vistas ou se fale de pessoas trans, mas que as pessoas trans sejam os atores, atrizes, sejam os roteiristas, participem da construção dos temas sobre elas mesmas. Esse é um tema bem antigo. Como eu falei, o termo transfake, que eu citei no começo, que é uma criação dos artistas, das artistas trans, ele se inspirou no conceito de blackface, que o movimento desenvolveu, o movimento negro do fim do século XIX, começo do século XX, desenvolveu para denunciar a prática que havia nos teatros e que seguiu no cinema e outros meios de comunicação, até em cartazes, de não representar pessoas negras como a partir de pessoas negras, mas utilizando pessoas brancas de forma estereotipada. Então, o transfake tem a ver com essa ideia de que se pode usar em qualquer situação uma pessoa cis para representar uma pessoa trans. Isso não teria nenhum problema em uma sociedade em que as pessoas trans fossem de fato incluídas e reconhecidas como tão humanas quanto as pessoas cis. Mas não é esse o fato. O que a gente vê muitas vezes, e é muito comum na história do transfake, é que pessoas trans sejam representadas por pessoas cis e particularmente mulheres trans ou travestis sejam representadas por homens cis, tá? E isso por trás tem uma transfobia muito grande, que é a ideia de que uma mulher trans ou uma travesti seria no fundo um homem. Isso é muito patente, né? E às vezes não é explícito, não é visível para quem naturalizou a transfobia, né? Que tem essa perspectiva. E essa é uma luta política também que ainda não chegou em determinados espaços, né? E tem sido colocada, né, pelos artistas, mas também por diferentes autores, pensadores, militantes. É um tema cada vez mais importante. Então seguimos, né, nas políticas com as séries de construções de organismos, comissões, coletivos, espaços de representatividade. Eu destaco aqui não só os espaços estaduais, municipais, mas principalmente o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que foi criado, ligado inicialmente à Secretaria Especial de Direitos Humanos, e que vai se ligar ao Ministério da Justiça, e que primeiramente envolvia a população negra também. Eu cheguei a fazer parte do Conselho Nacional de Combate à Discriminação como suplente do professor Dr. Luiz Motti, que foi fundador do Grupo Gay da Bahia, presidente honorário do Grupo Gay da Bahia, o grupo histórico. O Grupo Gay da Bahia, ele foi um protagonista central na aprovação, na luta contra a patologização das homossexualidades, ainda nos anos 80 e 90, uma luta internacional que retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças, da conhecida CID, da Organização Mundial de Saúde. Até os anos 80,
90, a homossexualidade era considerada um transtorno. Então, essa foi uma luta vitoriosa que um grupo brasileiro teve iniciativa, o Grupo Gay da Bahia tem um histórico fantástico de coleta de dados, de análise e denúncia e de visibilidade pública. Hoje, a grande luta internacional é contra a patologização das identidades trans. Infelizmente, as pessoas trans ainda são patologizadas, ainda são tratadas como doentes, como transtornadas. E essa é uma pauta internacional que nós, profissionais de saúde, acadêmicos, militantes, pensadores, temos enfrentado. Houve um avanço recente com relação à Organização Mundial de Saúde. Ela deixou de classificar as identidades trans como transtornos de identidade de gênero e agora coloca num capítulo que eu particularmente considero que continua patologizando, porque configura as identidades trans a partir de uma ideia de incongruência de gênero. É um capítulo que tem a ver com disfunções sexuais. Eu acho que houve um avanço na mudança de capítulo e terminologia, mas ainda é patologizante. Então temos um grande avanço para retirar de forma definitiva as identidades trans da Classificação Internacional de Doenças e para que somente constem procedimentos relacionados à saúde trans. E esses procedimentos, é importante ressaltar, não se reduzem à cirurgia de transgenitalização, que popularmente as pessoas associam as pessoas trans e reduzem as pessoas trans a essa cirurgia, que popularmente conhecida como mudança de sexo, que é um termo inadequado, né? É uma cirurgia de redesignação genital. A saúde da população trans vai muito além disso. Obviamente, somos, né, pessoas, somos seres humanos. Então, tem questões com hormonoterapia, assistência social, particularidades no atendimento psicológico. Então, tudo isso é importante. Não há códigos específicos. Por exemplo, quando as pessoas falam cirurgia de transgenitalização, que acham tão relevante para a população trans, lembrando que muitas pessoas trans não querem fazer essa cirurgia, não se sentem menos mulheres ou menos homens por fazerem ou não essa cirurgia. Quando a gente fala dela, ela não tem um código específico. Ela se relaciona a 10 procedimentos diferentes que têm códigos na CID, mas que não tem um código para cirurgia de transgenitalização. Quando um profissional de saúde, um médico, vai fazer essa cirurgia, ele tem que associar os 10 códigos diferentes para justificar essa cirurgia. Então, só reforça o caráter patologizante da visão sobre as identidades trans. Quando a gente pensa na saúde das gestantes, é bom lembrar, a gestante não é caracterizada pela Classificação Internacional de Doenças como uma doente. O que se caracteriza ali são os procedimentos relacionados ao pré-parto, ao parto e pós-parto. Então, esse, no meu entendimento, é uma luta. Esse, no meu entendimento, é um caminho para superação da patologização. E o que patologização tem a ver com política? Tudo. Quando uma população é patologizada, ela é alvo de tutela. Foi isso que nós aprendemos com a história da população negra, né, a partir do tráfico transatlântico, da história das mulheres, né, na lógica de patologização, de construção da ideia das mulheres como transtornadas, né? Então, essa é uma pauta fundamental. Quem é patologizado é tutelado. Nós temos que superar essa visão para entender que pessoas trans podem falar por si mesmas, não precisam de tutela. Podem dizer quem são, não precisa de ninguém para dizer quem elas são, se são homens, mulheres, né? Nós somos, quem nós reconhecemos ser, e isso não depende do que as pessoas têm entre as pernas. Muitas vezes o que elas têm entre as pernas, nem as pessoas que são tão presas a genital sabem definir quando a gente fala de genitais ambíguas. Então, o sexo biológico, inclusive, não é bem compreendido por muita gente que usa o conceito de sexo biológico para falar, né, do direito de pessoas ou não a afirmarem seu próprio gênero. Então, essa é uma luta real, política, que tem a ver com o pensamento social e que o Estado, particularmente aqui falando do Estado brasileiro, de forma transfóbica, excluiu população trans desses direitos, e pequenos avanços, principalmente do judiciário, que são pequenos e enormes avanços, como esse que eu citei, da votação do Supremo Tribunal Federal, do STF, pelo direito das pessoas trans a se afirmarem e retificar seus registros civis
no cartório sem necessidade de judicialização, eles são extraordinários, mas faltam mais ações do executivo na execução das políticas públicas e principalmente do legislativo, que é o poder mais retrógrado em todas as esferas, que não tem aprovado legislações. Isso é comum para qualquer outro grupo social hoje no Brasil. Nós viemos o resultado de décadas de um projeto fundamentalista religioso que colocou no Congresso Nacional e em outras assembleias e câmaras pessoas que defendem a falácia da ideologia de gênero, projetos perniciosos para a liberdade humana como Escola Sem Partido. E nós enfrentamos isso com conhecimento, com afeto, com entendimento que a sociedade que nós queremos é uma sociedade para todas, todos, uma sociedade que não haja cultura do estupro, sem LGBTfobia, sem racismo, sem machismo, e que pode ser uma utopia, mas a gente olha para a utopia, preferimos a utopia do que a distopia, do que a ideia de que nós não devemos pensar isso, devemos nos acomodar. Então, essa é a minha mensagem. E dê uma olhada nos slides, no PowerPoint, vocês vão ver muitas coisas interessantes e a ilustração do que eu estou falando e a ideia de humanização como central para que a gente, quem sabe, reconhecendo todos os seres humanos como humanos. É estranho no século XXI ainda falar que tem pessoas que não são vistas como pessoas. Reconhecer todos os humanos como humanos, a gente, quem sabe, um dia reconheça também a cidadania de todas, todos e todes, né? Todos eu digo para quem não se reconhece com nenhum dos gêneros, ok? Gente, muito obrigada, bons estudos para vocês e seguimos em luta no 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTI.